Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ação de execução. E a ação de execução ela visa nada mais do que a satisfação do direito, a efetivação do direito. Nós já trabalhamos com a ação de conhecimento. Você viu lá que na ação de conhecimento nós temos a certificação de um direito, a declaração de um direito. Pois é, aqui na ação de execução nós teremos não a declaração do direito, lá no plano da abstração, no plano do mundo ideal do direito, não. Aqui quando falamos em uma ação de execução, nós falamos na efetivação do direito no plano da realidade. Aqui no mundo físico em que as pessoas palpam, é palpável, é puramente perceptível ao sentido humano. Então a ação de execução ela visa exatamente isso. Ela desencadeia um processo de execução da qual terá como objetivo a satisfação de um direito, a efetivação de um direito, a transformação no mundo real. Quando o credor, portanto, exige o pagamento de uma dívida do devedor e o devedor se queda inerte e não paga, ora, nós teremos atos de execução. Atos estes que serão praticados aqui, no mundo real, no plano real. Pede-se, por exemplo, a penhora do carro do sujeito. Ora, o guincho vai até a casa do sujeito, munido o oficial de justiça com o mandado de penhora, coloca aquele automóvel em cima do guincho e leva embora, vai lá para a casa do credor. Olha a transformação que há no plano da realidade. Então, pessoal, a tutela de execução, vale dizer aqui, a prestação da tutela jurisdicional, ou seja, a proteção conferida pelo judiciário através do exercício da jurisdição, quando nós estamos diante de uma ação de índole executiva, é a transformação do direito em realidade. Lá na ação de conhecimento se declara o direito. Aqui, na ação de execução, se efetiva o direito, se materializa o direito. Então veja que serão praticados atos de agressão, atos de invasão sobre o patrimônio do devedor. Por isso que a tutela executiva ela é drástica e é totalmente moldada de princípios e também de outros requisitos inerentes a ela própria, a fim de evitar abusos, porque a execução é um campo, meus caros, propício para diversos abusos na praxe forense. E eu digo a vocês aqui, para aprofundar um pouquinho mais, agora que você já tem o conceito de uma ação de execução, que a executividade ela é conferida a títulos. Pois é, você só ingressa com uma ação de execução se você possui um título executivo. O título executivo, pessoal, nada mais é do que um fato jurídico da qual o legislador, atentamente observando o comportamento da sociedade, confere a ele a executividade, em razão da idoneidade deste fato, em razão da reiteração deste fato. É o que a doutrina costuma chamar de princípio da abstração. Esse princípio da abstração não confunde com a abstração do título de crédito que você eventualmente já estudou lá em direito empresarial. Aqui nós falamos em uma abstração do título executivo, em razão da idoneidade do fato e da sua reiteração em sociedade. O legislador confere a estes fatos executividade. Pessoal, a ação de execução, portanto, ela tem que ser embasada em um título executivo, que o legislador conferiu executividade. Pois a partir do momento em que o legislador confere a executividade ao título, atos de invasão patrimonial são autorizados. São autorizados a prática de atos de agressão ao patrimônio do devedor. Nós temos duas ordens de títulos executivos. Nós temos os títulos executivos judiciais e os títulos executivos extrajudiciais. Os judiciais estão lá estampados no artigo 515 do Código de Processo Civil, enquanto que o extrajudicial está lá estampado no artigo 784 do Código Civil. Eu te recomendo a leitura por ser ela obrigatória, conhecimento de cada um dos títulos que lá estão. Pessoal, uma última observação para elucidarmos aqui no que toca ao conceito básico de uma ação de execução é que muitas das vezes a execução ela se dá dentro de um processo já existente. No caso aqui falamos de uma ação sincrética, em que temos a atividade de conhecimento e a atividade executiva no mesmo processo. Ora, a ação sincrética não é aquela ação em que nós temos mais de um tipo de tutela jurisdicional sendo pleiteado e entregue pelo judiciário. Aqui nós falamos exatamente nisso.
Quando nós estamos em uma ação de conhecimento de índole condenatória, que o juiz reconhece o dever do réu a implementar uma prestação, nós estamos diante de uma ação condenatória. A ação condenatória, pessoal, ela vai traduzir em uma sentença condenatória, que nada mais é do que um título executivo judicial, conforme você pode ver no inciso 1 do artigo 515. O título executivo judicial é título executivo judicial, a ação condenatória transitada em julgado. Fez coisa julgada, pronto, você está agora aparelhado por um título executivo judicial. É necessário ingressar com uma nova ação? Não. Você vai se valer de um mecanismo, de uma técnica chamada de cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença é um mecanismo da qual agora o credor dirá: juiz, você condenou o réu a me pagar, ele não pagou. Ora, eu quero iniciar atos de expropriação patrimonial, de agressão, eu quero invadir o patrimônio do devedor, eu quero penhorar o carro, eu quero penhorar a conta financeira, eu quero penhorar o faturamento da empresa, etc, etc. Tudo isso ocorrerá dentro do mesmo processo. Porém, pessoal, o cumprimento de sentença é execução forçada, é mecanismo de ação de execução. Não tem como você dizer que é uma extensão do processo de conhecimento, porque não é. É ato de constrição patrimonial que levará à expropriação de bens do devedor. Tudo bem? Então nós temos esta possibilidade do cumprimento de sentença, da ação de execução instalada justamente quando se encerra uma ação de conhecimento. Mas ainda é possível a instalação de uma ação de execução autônoma. São casos em que nós teremos uma ação aparelhada pelo título executivo extrajudicial. Você pega ali no artigo 784 e vai analisando os incisos, você vai ver diversos títulos executivos extrajudiciais. E por que extrajudiciais? Porque aqui, uma dica, eles foram, em sua maioria, criados sem a intervenção do judiciário. Não foi criado e moldado nos átrios da jurisdição, mas sim fora, por isso extrajudicial. Vale dizer aqui como exemplo, o cheque, a debênture, a nota promissória. A nota promissória que você compra um modelinho lá na papelaria, quando você empresta uma grana para alguém, preenche ela. Aquilo é um título executivo extrajudicial, sendo ele certo, líquido e exigível, que são características e requisitos para uma execução forçada. Você poderá ingressar munido do título da nota promissória. Você pode chegar lá no judiciário e falar: judiciário, ele não me pagou a promessa que ele me fez aqui. Veja, judiciário, quero fazer a cobrança. Ali naquele momento, o juiz iniciará um processo a pedido do autor, decorrente de uma ação de execução. Convidará o réu a pagar e não se defender, pois, como eu disse, a execução ela visa o quê? A satisfação do direito. Se o devedor aqui quiser se defender, ele que se vale de uma ação autônoma, irá procurar ali os embargos do devedor, ou uma ação autônoma, se for o procedimento de cumprimento de sentença, se valerá da impugnação. A defesa, meus caros, será realizada ao desejo do devedor, mas por uma ação autônoma, muitas das vezes. E aqui, pessoal, enfatizando, o devedor será convidado para pagar, pois estaremos diante de uma ação autônoma de execução, embasada, lastreada em um título executivo extrajudicial. Ora, nesta fase introdutória de ação de execução, ficamos por aqui. Você já tem o repertório suficiente e o conceito para entender como que ocorre e do que se vale uma ação de execução que se pleiteará a tutela executiva. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o teu like, o seu comentário, faça a sua inscrição no canal e compartilhe. Nós nos vemos na próxima aula.